Olá, sou Larry Johnson e bem-vindo a este episódio do Counter Currents. Hoje estou entrevistando e conversando com o professor Yakov Rapkin, um grande professor, atualmente residente no Canadá, nascido em Leningrado em 1946. O pai e a mãe dele sobreviveram ao cerco de Leningrado. Ele cresceu como judeu, mas não judeu religioso. Mais tarde na vida, ele se converteu ao judaísmo, mas tem sido um dos escritores mais perspicazes sobre o sionismo e seus efeitos realmente perniciosos no mundo. E hoje vamos conversar sobre isso. Aproveite nossa conversa e, por favor, clique em curtir e inscreva-se. Bem, você escreveu um número impressionante de livros, mas para começar, você nasceu em Leningrado ou em São Petersburgo, certo? Não, em Leningrado. European Union, nasci em Leningrado. Foi em São Petersburgo. Sim. Então, você cresceu sendo educado no sistema soviético. Sim. Quando cresci nos Estados Unidos, tínhamos sempre a imagem daquela ideologia soviética rígida e doutrinária. Sim. E ainda assim, olhando para a transformação da Rússia sob Stalin, ela passou de uma sociedade agrária com poucas pessoas bem educadas para uma população praticamente universalmente educada. Como isso aconteceu? Bem, European Union, acho que desde o começo, Lenin achou que ensinar as pessoas a ler e escrever era a maior prioridade. E pessoas que sabiam ler e escrever foram para o campo, criaram pequenos grupos apenas para ensinar as pessoas a ler e escrever. E deu certo, porque acho que em cerca de 10 anos praticamente erradicaram o analfabetismo. Bem, foi bastante... Mas veja, há uma coisa que... Bem, duas coisas. Primeiro, voltando à minha falta de notoriedade no Ocidente, estou pronto para recuperar o tempo perdido. Ok, ainda sou jovem, tenho apenas 80 anos, então posso fazer isso. E uma coisa na qual talvez você possa me ajudar, hoje há muitos cristãos desapontados com sua crença em Israel, no sionismo e tudo isso. Sim. Esse, para mim, seria um público muito importante, porque esses dois livrinhos que European Union lhe enviei tratam de questões bem simples, fáceis e que vão lhes dar uma base para se posicionarem quando se opuserem. Então, se você souber como alcançá-los. European Union, não faço ideia de como fazer isso a partir de Montreal francófono. Certo. Farei o que puder para apresentá-lo a pessoas. Você tem um contato com o Tucker Carlson? Tenho e vou mencionar, sabe, vou enviar seus livros a ele. Claro, ele, como você sabe, está no meio de uma batalha agora, sendo acusado de ser um antissemita. Certo. Então acho que seria útil para ele, talvez me convidar para o programa dele, ou pelo menos mostrar os livros. Isso é importante, com certeza. Agora, então, você cresceu em Leningrado e foi para a universidade, e estou esquecendo, você foi para a Universidade Estatal de Moscou? Não, primeiro fui para a Universidade Estadual de Leningrado, Universidade de Leningrado, e depois fiz pós-graduação na Academia Soviética de Ciências. Certo. E então você sai disso e se torna professor. Você ensinava principalmente história? Sim, sou formado como historiador da ciência e ainda me interesso por história da ciência. Por exemplo,
Um dos meus livros de 2018, que não mencionei porque não são dessa área, chama-se Desmodernização. Como as pessoas, e você observa isso hoje, como o argumento racional está desaparecendo. Virou tudo narrativa emocional. Não venha me perturbar com fatos. Vou te dizer a verdade. Quando European Union escrevi em 2018, isso estava só começando. Agora está escancarado. É inacreditável. Sim, European Union tem enfrentado isso, combatendo a afirmação de que o Irã é o maior patrocinador do terrorismo no mundo. Desculpe, os fatos simplesmente não confirmam isso. Os fatos mostram que a maior parte do terrorismo foi praticada por sunitas radicais. E até dentro do mundo islâmico dizem, sabe, que aqueles não são muçulmanos. Dizem que é um terrorismo não islâmico, o que é, digamos, uma visão curiosa. Não sei se te contei, estive lá em 2016, certo? No Irã? Sim, visitei. Escrevi um pequeno artigo sobre isso, sobre encontrar judeus lá, como os judeus viviam lá. Posso te enviar para você colocar na descrição. Claro, seria ótimo. Pelo que sei, a comunidade judaica mais antiga fora de Israel fica em Teherã, não é? Acho que é mais antiga. Acho que é ainda mais antiga. Tem cerca de 3.000 anos ou algo assim. É. E isso é algo que o sionista médio nem imagina, porque a ideia deles é que os iranianos são como os guardas da tropa nazista Schutzstaffel em Auschwitz, alinhando os judeus todas as manhãs para levar Hitos à câmara de gás. Pois é, há tantas mentiras circulando, mentiras deliberadas, não só enganos inocentes. Então você cresceu judeu na União Soviética Comunista. Mas quanto ao judaísmo, vocês podiam praticar, Bauluni? Na verdade, não é bem assim. European Union sabia muito pouco, não sabia nada sobre a religião judaica ou coisa parecida. E esse é um dos temas que podemos discutir hoje. Porque, na União Soviética, assim como em Israel, ser judeu significava nacionalidade, nação. E por isso, European Union não aprendi nada. European Union não ouvia falar do Yom Kippur ou do Pesach. Simplesmente não sabia. Então, estava nos meus documentos de identidade que European Union era judeu, assim como poderia constar russo, ucraniano ou uzbeque. Foi só em Montreal que comecei a me perguntar, o que significa ser judeu? E foi assim que comecei gradualmente a estudar o judaísmo com rabinos e outras pessoas, tornando já-me observante e tal. Certo. Fiquei fascinado com a sua afirmação de que todo o conceito de sionismo, o que chamamos de sionismo moderno, na verdade se originou no século XVII ou XVIII. Pode explicar isso? Estamos sendo gravados? Sim, estamos gravando. Sério. Porque a European Union estava comendo. Tudo bem? Que bom. Não é nada sério. Achei que estávamos só conversando. Ah, não, você pode começar, vou parar de comer agora? Ah, certo. Não. Desculpe. European Union, só pensei que estávamos nos aquecendo. Você está com frio e com fome. Está tudo bem. Já não estou com frio nem com fome. Que ótimo. Certo, pessoal. Esperem um segundo. Temos algo importante para contar a vocês. Antes de mais nada, muito obrigado por todo o apoio incrível de vocês. Nossa equipe tem trabalhado muito, se esforçando para trazer convidados interessantes, formatos novos e melhorados e análises sólidas e de alta qualidade toda semana. Nossa próxima meta é atingir os 100 mil inscritos e ganhar o botão de prata. Vamos conseguir isso juntos. Cada curtida, comentário, compartilhamento e inscrição realmente nos ajuda a crescer e a melhorar. Então, vamos voltar ao vídeo. Então, vamos falar das origens. Vamos recomeçar, sim. Ok, então, vamos começar pelas origens do sionismo.
De onde surgiu o relato tradicional aponta para o final do século XIX, Theodor Herzl, que não era judeu observante, mas começou a promover a ideia de desenvolver uma pátria para os judeus. Talvez antes de dizermos isso, o que é um judeu? Bem, judeu é uma pessoa, uma comunidade, a comunidade judaica, que, segundo a tradição, surgiu como um grupo que saiu do Egito quando estava na escravidão. E é isso que o Pessah se comemora, a liberdade, a libertação do Egito. Então, esse grupo deixou o Egito, foi tirado do Egito, segundo a tradição por Deus, e logo depois o propósito da libertação se concretizou no Monte Sinai, quando receberam a Torá, o ensinamento e a observância desse ensinamento, o compromisso com ele é o que criou os judeus. Ou seja, eles surgiram como grupo no Egito e se formaram como comunidade no Monte Sinai, que, novamente, não fica na terra de Israel. Certo, certo. Então, é assim que a definição de judeu continuou por milhares de anos. Um rabino judeu, acho que do século IX, disse: somos judeus apenas graças à Torá e aos mandamentos que ela contém. Ou seja, não somos diferentes dos outros, mas a única diferença é que estamos comprometidos em observar os mandamentos e em estudar a Torá, e assim por diante. Bem, o motivo de European Union mencionar isso é que, hoje em dia, no que diz respeito ao direito de retorno a Israel, se você é judeu, você tem o direito de retornar, mas se você se converte ao cristianismo, não pode retornar a Israel. Ou alguma outra religião. Isso sugere que o judaísmo é baseado na religião, mas muitos dos defensores mais proeminentes do sionismo, como Bibi Netanyahu, não são judeus religiosos. Bem, agora estou respondendo à sua segunda pergunta sobre o sionismo e quando ele surgiu. Pois bem, o sionismo é um movimento político. Não tem nada a ver com religião. E, de fato, como você mencionou, Herzl e seus amigos não eram observantes e eram essencialmente indiferentes. Além disso, não eram estudiosos. Eles não sabiam muito sobre o judaísmo. Eram apenas intelectuais centro-europeus, de língua alemã, de origem judaica. Era assim que se descreviam. E sofriam de um certo mal-estar por não serem aceitos em todos os círculos de Viena ou de Berlim, por causa do antissemitismo. O antissemitismo é um movimento que surgiu um pouco antes do sionismo, quero dizer, o antissemitismo, e ele tem como objetivo excluir os judeus da sociedade. Os antissemitas acreditam que os judeus são essencialmente maus, que subvertem a nação onde vivem, e por isso devem ser isolados, expulsos ou, no pior dos casos, como no meio do século XX, exterminados. Isso é o que é o antissemitismo. É um movimento racial. Não é religioso. É uma questão racial. Certo, certo. Agora, o sionismo, a palavra sionismo, claro, apareceu na segunda metade do século XIX, mas a ideia de reunir os judeus por meios políticos ou militares na Terra Santa surgiu no século XVII entre certos grupos protestantes. E por que protestante? Porque o protestantismo, a partir de Lutero, queria levar a Bíblia a todo mundo, para que qualquer pessoa pudesse abrir a Bíblia e lê-la.
e por isso ele a traduziu para o vernáculo, para o alemão, naquela época. A leitura literal da Bíblia é o que distingue os protestantes, entre outras coisas, dos católicos que seguem a Igreja. A interpretação das Escrituras Sagradas. Menciono isso porque nos séculos 17 e 18, e particularmente no 19, a ideia de reunir os hebreus na Terra Santa era assim que se falava, tornou Deus popular. Tornou Deus popular, sobretudo nas áreas de língua inglesa, na Grã-Bretanha e naquilo que viria a ser os Estados Unidos. E essas pessoas queriam não só trazer telos à Terra Santa, mas usar aqueles como um passo necessário para acelerar a segunda vinda de Cristo. Isto constitui todo um programa teológico. E, por exemplo, Lord Shaftesbury, que foi um político e uma pessoa muito comprometida, European Union, diria um sionista cristão, mas a palavra sionista não existia na época, claro. Ele escreveu uma carta aos monarcas cristãos da Europa. Temos de ajudar todos os judeus a se estabelecerem na Terra Santa. E, ao mesmo tempo, ele presidia uma organização dedicada à conversão de judeus ao cristianismo. Então, as duas coisas andavam juntas. Chairing an organization devoted to conversion of Jews to Christianity. So the two things went together. Faz parte do mesmo cenário. E em meados do século XIX, a Grã-Bretanha tinha interesses geopolíticos evidentes naquela região. O canal de Suez, sabe, o caminho para a Índia e tal. Então tornou-se um movimento muito poderoso na Grã-Bretanha. Por isso a ideia do sionismo vem realmente do século XVII, e a base religiosa do sionismo é o protestantismo. Pois é. Na verdade, fui criado, digamos, em um ramo da Igreja dos Mormons. Mas as raízes do mormonismo estão profundamente na visão escatológica da construção de Sião e do retorno de Jesus. Isso esteve muito forte nos anos 1830 e 1840 nos Estados Unidos naquela época. Então, o sionismo cristão parece uma contradição completa, porque envolve o retorno dos judeus a Jerusalém e, com isso, a noção da construção do terceiro templo. Ao passo que toda a essência do cristianismo é que Jesus é o templo vivo. Não é preciso ter um edifício físico. Mas, sabe, cristianismo, judaísmo e islamismo, todos valorizam muito os edifícios, certo? Deus disse, não terás ídolos. Não os chamamos de ídolos, mas, veja bem, o que dizer do Vaticano ou a cúpula da rocha? Não quero ofender meus amigos muçulmanos, mas sempre encarei assim, sabe? É assim que minha mente funciona. Você tem os mandamentos, os 10 mandamentos, sabe? Não farás imagens. E depois vem o livro inteiro de Deuteronômio, que descreve capítulo por capítulo como construir várias imagens. Ótimo, sabe, isto de ouro, enfeita isto e aquilo com madeira. É como, pessoal, há uma contradição aqui, né? A vida é cheia de contradições, não é? Então, estamos. European Union diria. Estamos num período histórico único, com a proliferação da forma mais extrema do sionismo cristão. E esses ataques recentes contra Tucker Carlson, Megyn Kelly
e Candace Owens. O que você acha de tudo isso e para onde acha que isso vai? Bem, deixe-me recuar um pouco e dizer que os sionistas cristãos hoje são várias vezes mais numerosos do que o número de judeus, contando bebés e idosos, como European Union. E isso é muito importante levar em conta. O pastor Hage, já falecido, disse que havia 50 milhões de sionistas cristãos nos Estados Unidos. Pois, existem apenas 15 milhões. Então, European Union disse 50 milhões, ele disse... Não, 50 mil. 50 milhões. Isso, 50 milhões. E existem apenas 15 milhões de judeus no mundo. Então, só nos Estados Unidos há bem 3 vezes mais sionistas cristãos do que judeus no total. E se você incluir os sionistas cristãos no Brasil, uma comunidade muito importante, em muitos países da América Latina, na Coreia do Sul, na África, você tem um enorme número de pessoas que acreditam na reunião dos judeus para apressar a segunda vinda de Cristo. E então os judeus serão colocados diante de uma escolha: reconhecer Jesus como Messias ou perecer. Sim. E Gershon Gorenberg escreveu um livro sobre o sionismo cristão, colocou isso muito sucintamente numa entrevista. Ele disse, é uma peça em 5 atos e nós desaparecemos no 4º ato. E acho muito importante entender que os judeus, nesse cenário, são um instrumento de um plano maior. E, veja, mas é um elemento muito importante hoje no apoio político a Israel, os sionistas cristãos. Sabe, quando Netanyahu era representante de Israel nas Nações Unidas, em Nova York, ele passou enorme tempo no sul dos Estados Unidos, onde quase não há judeus, mas cultivou vínculos com comunidades evangélicas e fez um trabalho muito bom. Muito bem. Você me perguntou, hoje está ocorrendo uma mudança muito importante. Bem, desde o começo, muitos judeus se opuseram a essa ideia, a ideia do sionismo. Então, quando Herzl e seus amigos organizaram o primeiro Congresso Sionista, como você sabe, foi em 1897, em Basileia, originalmente queriam realizá-lo numa grande comunidade judaica, como Munique. Mas os judeus alemães pediram ao governo alemão que proibisse a realização do Congresso Sionista. Por quê? Porque reconheceram alguns motivos familiares na mensagem sionista. Você não pertence ao seu país. Você é um elemento estranho. Tem de ir para a Palestina. Isso é basicamente o que os antissemistas diziam. Certo. E essa coincidência não é mero acaso. Herzl entendeu. Ele era muito carismático, mas também muito inteligente. Ele morreu, tinha 44 anos e realizou muito em vida. Ele escreveu em seu diário, os antissemistas serão nossos melhores amigos e aliados. E ele estava totalmente certo. Então agora, é claro, tanto os judeus quanto os sionistas cristãos estão divididos. Muitos judeus se opuseram ao sionismo desde o princípio. E talvez os oponentes mais fervorosos do sionismo sejam judeus muito ortodoxos que você encontraria no Brooklyn, em Antuérpia e, claro, em Jerusalém. Este é o som. Certo. E muitos deles não reconhecem o Estado. E se reconhecem, não querem participar das suas atividades. Por isso, milhares desses judeus
muito ortodoxos se recusam a servir no exército. Eles dizem: preferimos ir para a prisão do que para o exército. Quando o European Union apresentava um dos meus livros, alguém me perguntou: se há tanta oposição a Israel, por que eles vivem lá? É uma boa pergunta. Então o European Union fiz essa pergunta a um dos rabinos em Jerusalém, quando estive lá. E ele respondeu: veja, nós estávamos aqui sob o Império Otomano. Estivemos aqui sob o Império Britânico. E estaremos aqui depois dos sionistas. Para eles, a terra de Israel não tem nada a ver com o Estado sionista. Eles viveram lá como minoria por centenas de anos e estão prontos para viver como minoria no futuro, depois dos sionistas. Portanto, os judeus ficaram divididos. E, na verdade, hoje, se você olhar, acho que cerca de 1/3 dos votos para Mamdani, o novo prefeito de Nova York, foram dados por judeus. Mamdani é um crítico aberto de Israel e do sionismo. E há quem diga que, apesar disso, judeus votaram nele. European Union diria que foi por causa disso que votaram nele, não apesar disso. Portanto, os judeus estão divididos sobre o sionismo há muitas décadas. Os sionistas cristãos não estavam. Na verdade, tornaram-se sionistas cristãos porque acreditavam em toda essa narrativa. Agora, com o genocídio em Gaza e outras coisas, há uma divisão entre eles. Alguns dizem: o que estamos vendo, nós, como cristãos, não podemos compactuar. Certo. Acho que é isso que o Dr. Carlson e muitos outros estão dizendo. E potencialmente é uma cisão muito importante porque pode ter consequências políticas. E talvez, e não tenho certeza, é só uma hipótese, a atual guerra contra o Irã tenha sido precipitada pela sensação de Netanyahu de que esse apoio cristão estava se dissolvendo e que o tempo era curto. E por várias razões. Bem, ele não me disse isso, e European Union não estou dentro da cabeça dele. Mas faz sentido que, se você tem de depender do apoio dos Estados Unidos, e lá, especialmente no governo atual, há muitos sionistas cristãos, e essa mensagem sionista cristã até se espalha entre as tropas. A Força Aérea dos Estados Unidos, com certeza. Portanto, este é um bom momento para começar uma guerra, principalmente quando esse apoio está se dissolvendo. Então você me perguntou para onde isso vai. Acho que esse apoio vai continuar se dissolvendo. Porque, ao contrário das décadas anteriores, as ações israelenses de hoje são muito explícitas. Está muito claro. Eles não disfarçam isso com termos de direito internacional, nem nada. Eles fazem isso porque podem. Tacipar-se com se posicionis, e espazentou, esparso como os casi. E European Union, acho que para muitos cristãos e para muitas pessoas religiosas, sejam cristãs ou não, o que está acontecendo é desumano. E você não pode apoiar algo que tem sido consistentemente desumano. Sabe, as expulsões dos palestinos começaram em 1947. Certo. E estamos observando a continuação da Nakba. Não é que tenha parado. Nunca parou. E o que aconteceu em Gaza faz exatamente parte do mesmo processo. Se livrar deles. Aliás, você reconhece o mesmo motivo. Eles são alheios. Temos que nos livrar deles. É exatamente a mesma ideia centro-europeia de que o Estado tem de ser puro, que só pode haver um grupo étnico. Caso contrário, não é um Estado viável. E, portanto, você tem que purificar o seu país. Foi isso que Hitler tentou fazer. Foi isso que várias outras pessoas também acreditavam, que, como se diz, que apoiam o nacionalismo étnico.
O nacionalismo étnico é algo extremamente explosivo, porque divide a população em dois grupos, nós e eles. E eles, obviamente, não pertencem. Pode até tolerá-los. Não precisa matá-los de imediato, mas eles não fazem parte da sua maioria étnica. E é essa a ideia sobre a qual Israel foi fundado. Pois é, na verdade dá para sustentar esse argumento. Talvez você já tenha visto isso. European Union. Não me aprofundei nisso. Estou falando de improviso. Quantas civilizações na história registrada foram o que chamaríamos de etnonacionalistas? Sabe, etnossupremacistas. Bom, o nacionalismo é um fenômeno do século XIX. Certo. Você não pode ir muito longe. Não dá para ir muito longe. E o nacionalismo étnico é algo que foi, e é particularmente virulento na Europa Central e Oriental. Por quê? Depois do Tratado de Versalhes, quando o Império Austro-Húngaro foi fragmentado, assim como o Império Russo e outros. Após o Tratado de Versalhes, criaram-se estados étnicos: Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia. Esses, com exceção da Tchecoslováquia, que nunca desenvolveu um fascismo nativo, todos os outros o fizeram. Porque o nacionalismo étnico naturalmente evolui para algum tipo de ideias fascistas. Porque a Tchecoslováquia não. Porque era um Estado binacional por definição. Então não dava para isso. Então a ideia de ter um Estado etnonacionalista é uma ideia centro-europeia que foi transferida para a Palestina, onde se encaixou tão mal quanto na Europa Central. Porque tanto na Europa Central quanto no antigo Império Otomano na Palestina, a população sempre foi mista, muito diversa, com várias confissões e vários grupos étnicos. Era uma forma normal de viver. No Império Otomano, as diferentes comunidades tinham certa autonomia legal, podiam cuidar de seus próprios assuntos e, essencialmente, viviam mais ou menos em harmonia. É a ideia do nacionalismo étnico, em que o Estado tem que ser, nesse caso, judeu. Mesmo que ninguém saiba o que é um Estado judeu. Lembro de fazer seminários em Israel quando estive lá em licença sabática. As pessoas discutiam: o que é um Estado judeu? Um Estado em que os judeus são a maioria? Um Estado que observa a lei judaica? É como perguntar: o que é uma mesa judaica? Uma mesa feita por um judeu? Comprada por um judeu? Com comida kosher em cima? Não sabemos. É a mesma coisa em relação ao Estado judeu. Estado judeu é um termo extremamente vago. Infelizmente, em nome desse termo vago, muito sangue foi derramado. Jewish state is extremely vague term. Unfortunately, in the name of that vague term, much blood has been spilled. Estávamos falando sobre toda essa identidade étnica lá por volta de 2000, 2001. European Union estava ensinando no programa de treinamento e assistência em antiterrorismo do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Trazíamos gente de outros países e fazíamos um seminário sobre gestão de crises. E era um programa de uma semana. E então tínhamos a Tchecoslováquia, mas eles estavam justamente no processo de se tornarem a República Tcheca e a República Eslovaca. No fim, quando entregamos uma placa, havia um tcheco de um lado e um eslovaco do outro, e cada um tentou agarrá-la. Foi um cabo de guerra de um lado para o outro. Percebemos que devíamos ter dado duas placas. Isso era sério. Na verdade, é um excelente exemplo do que é o nacionalismo étnico, porque quando era Tchecoslováquia, eles dividiam a placa sem problema algum. Assim que há duas entidades separadas, é isso que acontece. Na verdade, é um exemplo extremamente interessante que você trouxe.
European Union vi isso de perto. Deixa a European Union te perguntar sobre o Irã e a comunidade judaica de lá. Como isso funciona? Porque, de novo, a imagem que se apresenta do Irã é a de um Estado intolerante e etnofascista. E, quer dizer, é assim que o Ocidente o percebe, pelo menos nos Estados Unidos. Mas isso, você sabe, não é verdade. European Union sei que não é verdade. Mas você esteve lá, viu de perto e conversou com a comunidade judaica, que, como falávamos antes, é provavelmente a mais antiga do mundo. Voltando a quando foram levados para o cativeiro e aquele grupo decidiu, olha, aqui não é tão ruim, então vamos ficar. Sim. É verdade. Bem, European Union, não sou especialista no Irã. O que posso compartilhar são minhas impressões, o que European Union vi. Passei um mês lá, exatamente 10 anos atrás. Era Nowruz, o Ano Novo Persa, que acontece por volta desta época. E fui lá e, sendo um judeu observante, naturalmente fui à sinagoga. Procurei restaurantes kosher. Sabe, você precisa dessa infraestrutura. E o que mais me chamou a atenção, a primeira coisa que notei, claro, foi que não havia guardas na entrada da sinagoga. Você simplesmente entra como entra em qualquer outro lugar. Na maior parte da Europa, a melhor forma de reconhecer uma sinagoga é ver um carro da polícia na frente. Mais tarde, conheci pessoas, conversei com elas, viajei pelo Irã, Isfahan, Shiraz, dei palestras lá. Então percebi que os judeus eram muito comprometidos com o judaísmo. Ao mesmo tempo, eram pessoas bem modernas. Além disso, eram e são parte da nação iraniana. Como era Ano Novo, lembro que numa sexta à noite, European Union caminhava com alguns judeus até a sinagoga. E eles se encontravam e diziam uns aos outros Shabbat Shalom, Nowruz Mubarak, numa só frase. E, para mim, isso representava a fusão dos dois. Agora, não devemos nos surpreender, e a razão pela qual nos surpreendemos é que temos em mente a história judaica europeia, onde isso não aconteceu, onde os judeus foram discriminados, assassinados e expulsos por centenas de anos. E no Irã, claro, também houve casos de violência. Isso não deve ser esquecido, mas, em linhas gerais, foi uma convivência muito mais harmoniosa, e é por isso que eles fazem parte do povo iraniano. Outra coisa que achei muito interessante e que raramente se vê é que eles não falavam hebraico moderno. Eles conheciam o hebraico bíblico, mas não era uma língua falada. Exatamente como, antes da invenção do hebraico moderno, na segunda metade do século XIX, os judeus eruditos sabiam ler hebraico, escrever violo, mas não era uma língua falada. Então, no Irã, entre eles, não era uma língua falada, mesmo entre os que eram muito eruditos nos textos judaicos. Isso foi algo muito interessante. E em Shiraz encontrei estudantes que se preparavam para se tornar rabinos e para o abate ritual de animais. E eles conheciam muito bem a lei judaica. Mas tivemos que nos comunicar em inglês quebrado em vez de em hebraico, mesmo que lessem hebraico perfeitamente. Então isso é muito interessante. Outra coisa que notei, eles não tinham medo. E, além disso, a comunidade judaica hoje é bem mais observante do que era na época do Shah. Por quê? Porque o governo islâmico e, como o que obriga todos os estudantes a estudar religião. Se você for judeu,
é obrigado a estudar a religião judaica. Como resultado, sabem muito mais sobre o judaísmo do que seus pares em outros lugares, e especialmente do que os pais deles, que cresceram sob o Shah quando isso não era verdade. Então, isso é um benefício colateral interessante, por assim dizer. Então, tenho a impressão de que vivem uma vida muito tradicional e, ao mesmo tempo, perfeitamente moderna. Entre as pessoas que conheci, havia um estudante de pós-graduação em literatura americana, mas muito observante, porque algumas pessoas muito observantes, por exemplo, não bebem leite que não seja certificado como kosher. European Union, sim, mas... Então, quando ofereci iogurte a ele, ele disse... Não, não, não. European Union não vou comer. Mas, ao mesmo tempo, ele estava de jeans, um cara perfeitamente moderno. E isso é típico dos judeus não europeus, que não tinham essa separação entre o religioso e o não religioso. Havia muito mais unidade nas comunidades, enquanto na Europa havia enormes divisões ideológicas e religiosas entre os que mantinham o judaísmo e os que o abandonaram e se tornaram até antirreligiosos, e muitos desses se tornaram sionistas. Então essa é outra parte que temos de lembrar. E aqui cito outro colega meu, também israelense, que disse: a reivindicação dos primeiros sionistas sobre esta terra é muito simples. Deus não existe, e Ele nos prometeu esta terra, mas Deus não... Sim, European Union, sei. Isso resume tudo. Isso sempre me frustrou. Que muitos dos sionistas mais declarados não acreditam na história da Torá, nem no papel de Deus como Criador. Sabe, não existe Deus, mas Ele nos deu esta terra. E sabe, é simplesmente uma contradição intelectual completa em tudo isso. Na verdade, houve uma pesquisa nos Estados Unidos entre judeus e cristãos, de vários tipos. E a pergunta era: você acredita que o Estado de Israel foi dado por Deus? Não é de se surpreender que os cristãos concordaram com essa afirmação muito mais do que os judeus. Ah, sim, sim. Quer dizer, European Union cresci numa sociedade religiosa em que isso era visto como um dos sinais do fim dos tempos. Sabe? Jesus vai voltar. Este é um desses sinais. E agora o próximo passo é que tem que haver essa batalha do Armagedon. E é como se a gente estivesse aqui iniciando uma guerra. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá, não estamos? Sim. Bem, quase de propósito, escolheram fazer isso. Bem, sabemos, na verdade, que Trump escolheu fazer isso, escolheu acender o estopim. Sim. Sabe, havia uma palavra que se usava muito 4 anos atrás, e por alguma razão não se United States mais, não provocado. Bem, European Union tem o livro do Scott Horton, atrás de mim, chamado Provoked, que trata da guerra na Ucrânia. Não, mas esta é uma guerra não provocada. Esta sim. Sim, absolutamente. O choque, sabe, entre os jovens iranianos. Conversei com um cara, ele tem 40 anos, então, comparado comigo, é jovem. European Union, sou 10 anos mais novo que você, mas enfim. Bom, você está com boa aparência. Pois é, todos nós envelhecemos bem, graças ao consumo preciso de álcool para preservação. Mas, para ele, quando comecei a pensar, o primeiro choque que o Irã teve foi, em setembro de 1980, com o ataque de Saddam Hussein,
incentivado pelos Estados Unidos, e depois os Estados Unidos basicamente apoiaram Saddam durante toda aquela guerra, seja fornecendo os precursores para armas químicas, o que fizemos, seja passando inteligência para o exército dele. Conheço o homem, European Union era amigo do sujeito que levou a inteligência a ele pessoalmente. Mais tarde, ele se tornou chefe da divisão do Oriente Médio da Agência de Inteligência de Defesa. E ele também criou o programa de árabe em West Point. Ele se chamava Walter Patrick Lang, Pat Lang. Então, sabe, fizemos muitas coisas com relação ao Irã naquela época. E nessa guerra de 8, 9 anos, os Estados Unidos participaram totalmente. Isso moldou aquela geração. Mas quando se pensa, se você nasceu em 1980, para ter lembrança real da guerra, você teria que ter tido uns 10 anos em 1980. Então, some 10 a 46. 56 anos. Portanto, todo mundo com cerca de 50 anos ou menos não teve aquele momento como nós tivemos nos Estados Unidos com o 11 de setembro. Aqueles ataques, para quem estava lá e se lembra, criaram uma unidade. Pois é isso que agora Israel e os Estados Unidos fizeram para o Irã. Eles criaram um momento de união que esse jovem, que talvez estivesse vacilando quanto ao apoio à República Islâmica há 2 meses, já não está mais. Sabe? Agora é total. Bom, sabe, tem a ver com... European Union chamaria de patriotismo, ou você diria senso de timing. Sabe, meu pai, European Union nasci logo após a Segunda Guerra Mundial. E quando cresci, percebi que meu pai era muito crítico ao sistema soviético. Ele debochava de certos aspectos do sistema soviético. E, depois de um tempo, European Union, perguntei a ele, e o Pete falava assim, durante a guerra, porque ele passou a guerra no cerco de Leningrado. Nossa, cercado pelas tropas nazistas finlandesas e espanholas, aliás, não só alemãs. A gente sempre esquece que foram 15 exércitos que atacaram a União Soviética, não apenas um. Mas European Union, perguntei a ele, você expressava esse tipo de ideia para seus amigos? Ele disse, não. Aquela não era hora de criticar, era hora de estar unido. E acho que é uma lição muito importante. Você pode criticar e tentar reformar e tal, mas tem que saber o momento quando há perigo para o próprio Estado. Esse não é o momento certo para isso. E creio que seu interlocutor deve ter sentido o mesmo. Certo. Pois é, estamos meio presos agora nesse dilema de tentar promover o patriotismo nos Estados Unidos por meio de uma maior demonização do Irã. E ainda assim, European Union continua dizendo às pessoas que os iranianos, durante aquela guerra Irã-Iraque, quando armas químicas eram usadas contra eles, a República Islâmica não retaliou na mesma moeda. Ou seja, eles não desenvolveram armas químicas e não as usaram. E a razão de não as usarem é que eles realmente acreditavam que isso violaria os preceitos do Islã. Haram. Sim, é haram. Exatamente. Pelo mesmo motivo, sob Ali Khamenei, eles não desenvolveram uma arma nuclear. De novo, haram. E acabamos de ver outra demonstração disso, o que para mim é bastante profundo. Quando os Estados Unidos atacaram aquela usina de dessalinização no Irã outro dia, até agora o Irã vinha seguindo o princípio de, sabe, você ataca os nossos depósitos de petróleo, nós atacamos os seus depósitos de petróleo. Sabe, toma lá, dá cá, olho por olho.
Mas, neste caso, eles não responderam. Eles não retaliaram. E European Union perguntei a um jovem iraniano que não era muito religioso, e ele disse, olha, a base do islamismo xiita é o Imam Hussein, que foi privado de água por 3 dias antes de ser morto nesse confronto, contra uma força muito maior. Mas foi o martírio dele que se tornou, sabe, uma das inspirações. E ele disse, não há como atacarmos as usinas de dessalinização desses outros países árabes do Golfo, desses outros países muçulmanos, porque causaríamos sede e possivelmente levaríamos pessoas à morte. Ele disse, não poderíamos fazer isso. E European Union, pensei, olha, que ideia interessante, ter princípios morais que te impedem de tirar vidas. Nós Sabe, o que você disse é extremamente importante, porque o que ouvimos sobre a guerra contra Gaza e a guerra contra o Irã, não ouvi nenhum princípio moral sendo invocado. Ou seja, é importante fazer isso, porque eles vão ter uma arma nuclear e assim por diante, apesar das conclusões dos seus ex-colegas de que não há arma nuclear, certo? Mas eles nunca se preocuparam. Em particular, European Union, não ouvi preocupação de Israel, de quem toma as decisões. Certo, com matar de fome as pessoas, com destruir suas casas, com simplesmente matá-las. Não. Havia questões de conveniência, se é razoável fazer, se é apropriado, se isso alcançaria os resultados que queremos. Mas não ouvi muita reflexão moral durante tudo isso. Quer dizer, desde 23 de outubro, já faz quase 3 anos. E isso, para mim, mostra que não só a racionalidade está sendo deixada de lado, mas talvez muitos princípios morais também. Concípios morais também. Não. Sim, e essa é a parte triste do que aconteceu com os Estados Unidos, porque costumávamos nos ver como um lugar especial. E Ronald Reagan falou disso citando Isaías. Somos a cidade sobre a colina, essa luz para o mundo. Ótimo. Mas quando você está iniciando guerras o tempo todo e matando pessoas de outros países, especialmente civis, sabe, European Union pesquisei só como exemplo, e você, como historiador, pode saber ou não, mas durante o último ano da guerra no Pacífico, na narrativa dos Estados Unidos, foi por causa da nossa campanha de bombardeio ao Japão e do lançamento das bombas atômicas que vencemos a guerra. Isso teria terminado a guerra. Mas o americano médio não percebe que, começando pelo bombardeio incendiário de Tóquio, que matou mais de 100 mil, ou talvez 200 mil, matou um número enorme de japoneses. De março até o fim de julho, houve um bombardeio constante que matou algo em torno de 500 mil civis japoneses. E para colocar esse número em contexto, os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, perderam no total aproximadamente 460 mil soldados nos teatros do Pacífico e Europeu. Então nós matamos mais civis japoneses, em um período de 5 meses, do que todos os nossos soldados que morreram nas mãos dos exércitos japonês e alemão ao longo de 4 anos. E então lançamos as bombas atômicas. Mas a realidade é que a razão pela qual o Japão se rendeu foi a entrada do exército soviético na guerra em 8 de agosto, e depois a derrota do exército japonês na Manchúria, que finalmente os convenceu de que, certo, precisamos nos render agora.
Mas meu ponto é que nos acostumamos a matar rotineiramente. Matávamos civis acreditando que isso traria a paz. Não trouxe. Foi só uma desculpa. Sim, e também o bombardeio em larga escala de Dresden e de Königsberg. Sim. Então você teve o mesmo fenômeno lá, e não havia razão militar para aquilo. Sim. Mas a tradição de causar sofrimento a civis para alcançar a vitória não é algo novo. Isso faz parte do incêndio criminoso. Sim, sim. Então, vou te colocar na posição de profeta. Para onde isso nos leva agora? Como você prevê o desfecho desta guerra atual com o Irã? Olha, definitivamente não sou um especialista militar. O que European Union ouço de pessoas como você, aliás, é que os Estados Unidos muito provavelmente vão declarar vitória em algum momento e se retirar. E a única razão pela qual ainda não o fizeram é que talvez Israel os impeça. Sim. E no que diz respeito a Israel, acho que isso vai consolidar seu domínio na região, mesmo que acabe por parar de bombardear o Irã. E vai. Eles não têm munições infinitas para isso. Mas eles com certeza enfraquecerão o Irã, porque esta guerra atual certamente destrói muita infraestrutura e mata bastante gente. Assim, Israel continuará sendo uma potência muito maior. Praticamente o que o embaixador Huckabee previu na sua entrevista algumas semanas atrás. Ele disse, bem, é do Nilo ao Eufrates. Para mim, tudo bem se eles tomarem todo esse território. E até agora eles tomaram territórios no Líbano e na Síria. Eles têm basicamente neutralizado estados Egito e Jordânia e agora tentam enfraquecer o Irã, porque essa fraqueza, veja, é muito importante. O Irã é o último grande estado que apoia a causa palestina. Todos os outros só fazem declarações de apoio e alegremente negociam com Israel e compram armas de Israel. O Irã é o último estado que realmente apoiava a resistência palestina. E isso, na minha opinião, é a razão principal pela qual Israel atacou. Quer destruir todo o apoio externo aos palestinos. Sim, escrevi um artigo. Posso te enviar, talvez já te tenha enviado, dizendo que as pessoas fazem a pergunta errada sobre a guerra. Ah, sim, sim. Então perguntam, será outro fiasco para os Estados Unidos? Mas para Netanyahu, essa não é a questão. A questão é, eles vão enfraquecer e eliminar o Irã como apoiador da causa palestina. Isso é o que importa. E se eles não tiverem sucesso? E se os iranianos tiverem mais munições do que os israelenses? Os israelenses sempre têm seu arsenal nuclear. E Deus nos livre se eles... Sim, claro. Acho que há outra coisa que desfavorece Israel. Na verdade, duas coisas. Primeiro, eles demonstraram incapacidade para derrotar o Hamas. Quer dizer, quando se tem... ou o Hezbollah. Ou o Hezbollah, certo? Mas o Hamas, em particular, European Union compara ao gueto de Varsóvia. Sabe, aqui é essencialmente como um gueto. Agora, na revolta de Varsóvia pelos judeus, sabe, 1018 de Leon Uris foi o livro que narra isso. Eles lutaram por cerca de um mês e depois foram esmagados pela Wehrmacht. Bem, aqui o Hamas, que tem enfrentado o equivalente à Wehrmacht, com basicamente rifles, armas de mão, alguns lança-foguetes.
Eles levaram os israelenses a um impasse depois de mais de 2 anos, e agora Israel lançou essa campanha no sul do Líbano, que, como você se lembra, 20 anos atrás, em 2006, eles foram bastante derrotados e tiveram de interrompê-la depois de 33 dias. Eles não conseguiram suportar as perdas. E o que a European Union vejo o Irã fazendo agora é esgotar o sistema de defesa aérea de Israel e depois continuar a atacar dia após dia com uma saraivada de mísseis voltados à infraestrutura e às indústrias-chave. Acho que isso vai enfraquecer Israel de forma dramática, e aí surge a pergunta: em que momento serão tentados a usar uma arma nuclear? E um possível contra-argumento é que a European Union acredita que o Irã, agora que Ali Khamenei está morto, muito provavelmente produzirá uma arma nuclear como seguro contra ser atingido. Bem, European Union definitivamente acredita que, se Israel enfrentar o que considera uma ameaça existencial, eles podem usar armas nucleares, e European Union não creio que terão muitos pudores morais, porque não os vi até agora. Não sei por que isso apareceria de repente, porque é uma cultura política muito cínica, e European Union confio que eles usariam. Há 2 perguntas importantes a fazer. O que constitui uma ameaça existencial para Israel? E o que a European Union escreve naquele artigo que você talvez tenha lido é que a igualdade com os palestinos é que constitui uma ameaça existencial. Não se trata de destruição física. Trata-se da transformação de um regime sionista em um regime de apartheid, em um estado de igualdade civil, mais ou menos como na África do Sul. E, sabe, European Union, muitos países passam por mudanças políticas drásticas sem que muitas pessoas sejam mortas. E um deles é meu país natal, a União Soviética, que não existe mais. Existem 15 estados diferentes. Bem, com exceção da Ucrânia. E, de novo, você e European Union concordaríamos que não foi uma hostilidade criada internamente. Foi outra coisa. Certo, certo. A mudança ocorreu e agora é um regime político muito diferente do que havia antes do fim da União Soviética. E a mesma coisa pode acontecer em Israel e Palestina, onde há números praticamente iguais de palestinos e judeus, exceto que os judeus têm direitos políticos e a maioria dos palestinos não. Portanto, não é algo tão difícil, mas para Israel, para muitos israelenses, para a grande maioria, a igualdade com os palestinos equivale a uma ameaça existencial. E isso é o que devemos entender. Ou seja, não estamos falando de destruição física, e sim de uma transformação política que eles resistem. E é por isso que, infelizmente, eles podem até usar armas nucleares nesse caso. Espero que você esteja errado, mas temo que você possa estar certo. Bom, vamos ver como isso se desenrola. Compartilho sua esperança. Sim. Olha, obrigado por isso. Já estamos há mais de 1 hora tomando seu tempo nesta conversa. Vou colocar todos os links na descrição dos seus livros, incentivando as pessoas a procurá-los e lê-los. Acho que você tem uma voz importante nisso, e farei o que puder para apresentá-lo a pessoas como Tucker Carlson e o juiz napolitano. Sim, é importante até alcançar pessoas que genuinamente têm preocupações morais com essa situação. E European Union acho que há milhões de cristãos que gostariam de entender o que é o sionismo, como Israel surgiu e por que o Estado de Israel é muito diferente do Israel celestial que leem na Bíblia. Então, todas essas coisas. E, claro, fico muito contente por termos tido essa conversa e espero que ela abra alguns olhos que os... Bem, minha conclusão é: não há Deus, e Ele nos deu esta terra. Com certeza. Certo, Jacob, muito obrigado. Muito obrigado, Larry. Certo. Esse foi o professor Hapkin.
Vamos colocar na descrição os links para os livros dele, os artigos e o site. Recomendo que comprem o livro mais recente dele. Está disponível na Amazon. Mas acho que vocês tiraram algumas percepções muito importantes sobre isto, digamos o efeito pernicioso do judaísmo, particularmente do sionismo cristão. Não quis dizer judaísmo, quis dizer sionismo cristão, e como isso nos está a levar a um possível conflito que o mundo não precisa e que causará sofrimento e mortes desnecessárias. Por favor, cliquem em gostei e no botão de subscrever. Estamos a construir a nossa audiência aos poucos. Agradeço o vosso apoio. Sou Larry Johnson.